com a gente. Isso aí. Como é que o senhor está? Estou bem, feliz por vocês terem feito esse convite, me sinto muito agraciado por esse convite. Nós também estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Isso aí. Então, gente, estamos aqui com o professor Lucas de arte, né? Vamos falar um pouco aí sobre a relação, né, interpessoal, assim, do aluno e professor. Estou aqui também com a nossa colega de classe, Lara. Isso. Ela vai dar um ramalhete e vamos começar o pode tudo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, professor. Por que você acha que a relação entre aluno e professor é importante? A escola, ela tem como uma atividade mesmo a relação humana. Nós somos feitos de pessoas, a escola tem professores, tem alunos, tem outros empregados educacionais, então a gente precisa que haja um ambiente favorável para que todas as coisas aconteçam. Eu acredito, inclusive, que é uma boa relação, uma boa convivência entre as pessoas, entre os pares, que a gente consegue deixar que as coisas venham fluir de forma prazerosa, porque acima de tudo a educação precisa ser um lugar de prazer. O senhor acha que a relação do professor e do aluno tem um impacto? Com certeza. Quando o professor consegue criar um relacionamento bom com o aluno, um relacionamento prazeroso, eu acho que o aluno, mesmo tendo dificuldade em algumas matérias, em alguns conteúdos, ele consegue ter abertura, por exemplo, de perguntar ao professor e de dizer. Eu tenho uma experiência, por exemplo, neste ano, aqui nessa escola, que uma aluna, ela chegou para mim e falou: professor, tenho gostado bastante das suas explicações, o conteúdo tem sido interessante, mas são muitos. Se você pudesse dar uma pausa, seria melhor para mim. Ela só consegue dizer isso para mim porque nós estávamos criando uma boa relação. Ela teve a liberdade de dizer algo sobre o meu trabalho que eu achei super pertinente. Eu não teria esse toque de uma aluna se eu não desse essa abertura. Para mim foi bom porque eu consigo melhorar a minha didática e para ela foi bom porque ela consegue ter uma aprendizagem melhor. Sim, é muito importante, até porque se a aluno se sentir confortável em falar isso para o professor, talvez poderia até prejudicar a aprendizagem dela, né? Com certeza. O senhor tem algum relato, tipo, sem ser esse, né? Um relato negativo sobre suas comunicações com os alunos? Sua relação, né? Olha, eu sempre prezo em ter uma boa relação, né? Como eu disse para vocês, eu acho que a gente precisa ter um lugar, um espaço aprazível, né? A escola precisa ser um lugar aprazível. Mas eu tenho sim uma experiência difícil, e não foi com o aluno, foi com a família, que a gente desenvolveu uma comunicação muito boa com os alunos, com a família, só que a família acabou não interpretando algumas coisas do nosso trabalho de forma boa. Achou que estava ruim, nosso trabalho estava ruim. Isso foi um desgaste muito grande. Até a gente conseguir conversar, foi algo assim que prejudicou o processo do trabalho, porque a família entendeu que o trabalho nosso não estava tão bom, mas na verdade foi uma falta de comunicação. E com isso, sim, a gente conseguiu entender que era preciso melhorar mais a nossa comunicação e a gente fez isso, em uma abertura, em diálogo. Mas essa foi uma experiência muito ruim, porque atrapalhou um pouco o nosso processo. Sim, e entrando nesse assunto com a família, o senhor acha que também a relação do professor com a família do aluno é importante? Olha, eu falo contigo, Lara, que para mim um dos momentos mais exitosos, né? Um dos momentos mais exitosos que eu tive na minha vida foi o momento em que eu consegui colocar a família para trabalhar conosco. Porque, assim, o professor ele tem um momento, vocês sabem que eu dou aula de arte, eu tenho apenas 2 aulas com vocês, exemplo. Então eu tenho 2 momentos de 50 minutos. Os outros momentos vocês estão em outros lugares, em outros espaços. E a família ocupa esse espaço muito maior. E se nós não fizermos essa aliança, a gente acaba perdendo esse outro espaço, a família também acaba perdendo o processo de aprendizagem que se dá aqui. Então, assim, para mim é de extrema importância, porque a família tem o seu papel, que é diferente do papel da escola,
mas juntos a gente forma uma rede muito forte, muito sólida, e dá conta do processo de desenvolvimento, seja ele educacional do aluno, seja ele social por parte do aluno em sua casa, seu lar e outros espaços. E você, como professor, teria alguma dica para o professor e os alunos? Então, uma comunicação eficaz e clara? Olha, a gente precisa estar rodeado de alguns teóricos, né, de algumas epistemologias, né, que são conhecimentos, filosofias, para a gente entender quais são os melhores caminhos no processo educacional. Então, tem alguns teóricos que falam que as relações interpessoais, melhorar essas relações, é um fato muito importante. Então, o que eu acho? Assim, para alguns alunos, professores, eu acho assim, que entender que você ter uma boa relação é o melhor caminho, é a melhor pista. Porque você não está dando abertura para, por exemplo, o desrespeito. Pelo contrário, você está dando abertura para uma construção política de uma boa relação, uma política da amizade. Quando você cria isso, você tem uma fluidez melhor. Então, qual é a dica? Ouvir mais. Eu acho que a gente precisa ouvir mais os nossos alunos. Porque tem alunos que não estão aprendendo, mas por quê? Às vezes porque não tem, isso é certo, comida em casa. Então o professor, às vezes, ele se fecha, ou o próprio aluno também se fecha, não entendendo também por parte do aluno o que o professor está vivenciando, são relações humanas. Talvez está passando por algum problema. Então, quando a gente começa a se abrir, a gente começa a entender que existem outros desafios, outras barreiras que estão para além da sala de aula. E é importante a gente ouvir para dar encaminhamentos. Então, assim, há uma sugestão, como você perguntou, abre mais, escuta. Tem uma escuta, eu chamo de escuta qualificada, que é uma escuta que você entende que de fato a pessoa está falando, né? Não é só uma escuta, Lara e Cauã, que a gente ouve e depois a gente esquece. Não, é uma escuta que a gente trabalha com isso. A gente precisa entender o que o aluno falou e trabalhar, dar encaminhamentos. Então, eu acho que a primeira coisa é escute mais, acolhe mais os alunos, entenda que esse, entre aspas, perder tempo é ganhar em aprendizagem. Sim. E com relação à coordenação dos alunos, você acha que falta um pouco de comunicação, essa relação entre a coordenação, a diretora, e os alunos? Você acha que falta ou que... Olha, Lara, a nossa escola é privilegiada, né? A gente tem, assim, muitos desafios, é óbvio, só que a gente tem o privilégio de vocês terem, por exemplo, aqui na sala de vocês têm a liderança que volta e meia está trazendo, está levando situações para o setor pedagógico, para os professores. A gente tem, aí eu falando de mim com vocês, eu tenho uma abertura muito interessante. Por exemplo, um dos trabalhos que vocês, a turma que vocês apresentou, fez uma piada que eu gostei demais, me veio aquela piada, uma piada particular, né? Colocou um ator muito conhecido, e eu acho que a gente tem essa abertura de brincar, então assim, eu vejo que aqui a gente tem essa abertura, inclusive uma abertura para o campo político. O que é um campo político? O campo para discussões, para coisas que venham a melhorar. Tem desafios? Tem. Existem lacunas? Existem, mas só que a gente só consegue encontrar essas lacunas porque a gente está dando os primeiros passos. Por exemplo, para uma grande caminhada ser concluída, a gente precisa dar os primeiros passos. Nós estamos caminhando. O mais importante nesse momento é que nós estamos conseguindo caminhar. Tem que entender os dois lados, né? Você quer água? O que você estava pegando? Negócio aí? Acabou aqui um pouquinho, cadê o... A gente chama um pouquinho da água. Um pouquinho da área de vocês. Está providenciando. Está providenciando, mas vamos continuando. Tá, só uns momentos. Ok. Vamos ver aqui. Quais os desafios você acha que tem? Eu sei que você falou de alguns aí, mas qual o maior desafio com a relação professor e o aluno? Olha, Lara, o desafio maior está, eu acho que uma das questões é o tempo. Eu acho que o tempo ele é algo muito importante para a gente trabalhar. Às vezes a gente pensa, eu vou perder tempo, né? São muitas coisas. Existem, nós temos várias coisas para serem cumpridas em determinado momento. Isso às vezes acaba nos impedindo de fazer uma aproximação maior. Exemplo, vocês marcaram esse momento para ter esse estudo, inclusive, essa conversa,
vocês viram que não foi fácil. Sim. Porque o tempo é algo assim que às vezes impede muito. A gente quebrar, fissurar esse momento, esse tempo, eu acho que é o maior desafio. Como melhorar, como otimizar o nosso tempo, entender que às vezes perder tempo, nós não estamos perdendo na qualidade, nós estamos ganhando. Acho que é isso. O desafio hoje é esse, é o tempo. Sim, até porque apesar da gente ficar um bom tempo na escola, são muitas aulas, muitas matérias, é muita coisa, então às vezes é pouco tempo para muita coisa que a gente tem que fazer. Exatamente, e pouco tempo para essa relação também, né? Que a gente pode construir melhor. Geralmente os alunos costumam pegar uma relação com o professor a partir já do segundo trimestre, que já tem um certo tempo de aula, então no começo é bem difícil, principalmente para os novos alunos que estão chegando na escola nova. Exatamente. Você tem exemplos de experiências positivas na relação? Tipo, Um aluno seu que você orientou, né, durante anos. que estava passando por algum problema e você conseguiu orientar e conseguiu fazer com que, não que acabasse com o problema dele, mas que amenizasse, tipo assim. Olha, Lara e que ajudasse a Calma, precisar. tenho bastantes exemplos, assim, bastante exemplo mesmo, porque a gente, assim, eu vou tentar enumerar, talvez, só dois para servir de exemplo. O primeiro é de uma aluna que ela contava coisas, por exemplo, vou compartilhar aqui contigo porque vocês não vão conhecer ela, porque eu não vou falar o nome, mas ela estava ouvindo vozes, e eu não consegui dizer isso para ninguém. Ela estava vivendo um momento de muita pressão e na escola. E algumas pessoas na escola não estavam acolhendo ela, não estavam acreditando, mas a situação dela estava tão forte que ela estava querendo tirar a própria vida. Isso é muito sério, né? É importante a gente falar sobre isso. Exatamente. E aí o que a gente fez? Eu e alguns professores precisamos ouvir ela mais. E aí entender que de fato estava acontecendo. E a pedagoga abraçou ela, acolheu, deu encaminhamentos. E hoje aquele desejo que ela tinha de não mais viver, ela deixou isso de lado. Hoje ela já está terminando o ensino médio, isso foi no fundamental. Já está terminando o ensino médio, superou, está bem, porque ela buscou também acompanhamento dos outros, mas tudo isso partiu de um momento em que nós conseguimos escutar. O processo de dificuldades dela na escola, não estava indo bem nas notas, era um processo de adoecimento, que ela conseguiu compartilhar. O outro exemplo que eu acho importante dizer é de um aluno que ele viu que já não dava mais para ele, porque ele estava velho, estava sendo sempre reprovado, mas só que ele conheceu assim, outras questões, ele se abriu. Aí uma questão também importante para os alunos, se abrir para outras oportunidades, abrir para outras possibilidades. Sim, fica a dica aí para vocês, ó, que está se Exatamente. sentindo um pouco Desmotivado a continuar na escola, gente. E ele estava assim, a vivência dele estava sendo uma vivência de tragédia, porque ele estava querendo já parar de estudar e estava, inclusive, buscando alternativas um pouco perigosas. Aí, quando ele começou a ouvir outras possibilidades, o menino termina o seu ensino médio, começa direito, ele consegue, junto da família dele, abrir um comércio, ou seja, virou empreendedor, e hoje ele está muito bem no interior do estado. Está bem. Ele conseguiu desenvolver aquele sonho que ele tinha deixado no mundo. Que bom, né? Porque assim, uma coisa que eu vou falar que eu acho que é um pouco ruim das escolas é porque as matérias são sempre as mesmas, digamos assim, né? Eu acho que deveria ter mais diversidade nas escolhas das matérias, porque nem todo mundo quer ter uma profissão ali que eles estão dando para todo mundo, né? Às vezes a pessoa quer ser um empreendedor, quer fazer alguma coisa mais fora do comum e não tem isso, né? A gente não ensina, a gente não aprende, quer dizer, não tem, no caso, não sei como que vocês decidem o que vai passar pra gente, mas a gente não costuma aprender. E a questão que você disse da família da menina, da situação dela, né, que ela está com vozes, eu acho muito bacana a escola ter acolhido, porque às vezes a própria família não acredita, às vezes a menina não tem liberdade para falar, não se sente bem para poder falar para a família o que está sentindo. Então, tecnicamente, a escola é uma segunda família, porque a pessoa passa desde o quê?
às vezes desde a creche, desde o maternal, até os seus quase 18, até mais às vezes, né? Então, tecnicamente, a escola é uma segunda família. Exatamente, e assim, vocês acabam formando essa família e conforme vocês colocam, a gente consegue fazer uma família não num lugar que não tenha problemas, né? Que não tenha embates, que não tenha os atritos. É o lugar onde tem os problemas, tem os atritos, mas a gente coloca para resolver. Eu acho que aí quando a gente faz essa escuta para essa aluna, eu acho que é algo que motiva, né? Motiva a gente. Porque eu sempre falo, existem troféus para um atleta. E o troféu, assim, para mim, como professor, é ver o meu aluno seguir aquilo que ele sonha. E não aquilo que eu projetei, como você colocou, muito bem, não porque eu projetei para ele. Porque o sonho é do aluno, não é meu para ele. É o sonho dele que eu consigo acompanhar e fazer com que ele possa desenvolver esse sonho dele e alcançar. Ou seja, parte do aluno, é o desejo dele. Aí a escola se torna um espaço. Até porque às vezes o aluno é péssimo em matemática, mas é maravilhoso na arte. Sim, então, exatamente. Tem casos e casos. Ou às vezes o aluno quer ser garista, ensinando a ganhar dinheiro na internet, não dá pra ver isso não. Sim. Como você pode dizer? Porque a escola cobra muito esse negócio de notas boas em todas as matérias. E é muito difícil você conseguir tirar notas maravilhosas em todas as matérias, principalmente quando é aquela matéria que você não se dá muito bem, que você não tem muito interesse, porque o seu foco é outro. Então, assim, deveria sim ter um tipo de coisa, como eu posso explicar? Eu acho que deveria ter uma opção dos alunos escolherem o que quer estudar. Lógico, tem a matemática, o português, o que é básico, né? Mas eu acho que deveria ter essa opção do aluno poder escolher o que ele quer estudar, como se fosse uma pré-faculdade. Eu acho, então, professor, né? Vou falar um pouquinho, né? Já que entramos nesse assunto, questão de algumas matérias, eu acho que hoje em dia o estudo que a gente estuda hoje, o ensino médio, ele é um pouco. Não é muito. Como é que fala? Não tem muita, isso, não tem muita. Diversificação. Isso. Eu acho que deveria ter opções de ensino, tipo, eu quero aprender empreendedorismo, então vou ter tipo ensino para que nem esse ano. Tem logística, tem ADM, tem esporte, né, tem mídias, cada um estuda algo diferente, entendeu? Aquilo escolheu. Eu acho que deveria ter opções. Comédia. E Cauã, isso aí. você fala de algo, porque foi a primeira pergunta que vocês fizeram para mim, né, sobre a relação dos professores. Eu acho que aqui agora você Cauã, você Lara e os demais alunos que estão aqui, vocês colocam algo muito importante. É uma escuta que não é só feita pelos agentes que estão dentro da escola, ou seja, não é só uma relação que vocês colocam enquanto demanda, é uma relação que vai para além da escola, para além do chão da escola, uma relação que os próprios gestores que estão em cima precisam também parar para ouvir, né? Ouvir qual é a demanda de fato do jovem, porque às vezes quem é que pensa para o jovem não tem a cabeça de jovem, concorda? Então às vezes assim, não consegue ver quais são as angústias, quais são as incertezas que vocês estão vivendo. A gente consegue por isso, mais uma vez, quando vocês colocam isso, mostra como que é importante para mim, enquanto professor, ouvir vocês, mostra como que é importante também para os gestores que estão aí em toda essa programação geral, mostra como que é importante a gente estar ouvindo os nossos jovens para conseguirmos de fato fazer políticas públicas significativas e sirvam para vocês de fato. Eu acho que é isso que vocês colocam. Seria muito interessante, falando sério mesmo, acho que sempre foi meu sonho estudar numa escola onde eu pudesse escolher o que eu quero estudar, aquilo que eu me identifico. Seria muito mais fácil você conseguir saber o que você quer ser lá na frente, porque você estaria ali tendo as opções, você poderia ter, como se fossem cursos, entre aspas, né? Vamos colocar assim, na escola mesmo. Além das, umas 5 aulas fixas, e mais umas 3 que a pessoa escolhia fazer. Tipo, eu quero fazer de música, eu quero fazer de arte. Você fala assim, disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas. Sim, as optativas seria como se fosse na faculdade. Como se fosse. Você escolhe, por exemplo, eu quero estudar direito, fazer advogado, ser juiz. Aqui eu acho que básica, você estuda as obrigatórias. Só que aí eu escolho aquilo que eu quero focar pro meu futuro. Tipo, você lá no direito, você vai querer, eu quero ser mais do direito do trabalho. Isso. Aí outro não, eu quero ser mais do direito da área criminal. Outro não, familiar, da família. Você quer mais ou menos isso falam, né? Exatamente. Eu acho que seria muito interessante ter esse tipo de escolhas na escola.
seja, vocês colocam, mais uma vez, o tema que vocês trazem, eu fico mais feliz ainda por isso, que vocês me trazem aqui nesse podcast, mostra essa relevância, dessa relação. Ou seja, a relação na escola, aí eu falo novamente, ela é importante para isso, para a gente ouvir vocês. E essa relação ela precisa ultrapassar também os muros da escola. Essa relação precisa também da escola com a comunidade, com os gestores, para que possa haver de fato uma transformação. E segue uma dica aí para todos e para vocês. Qual é a dica? A dica é que vocês estão aptos e prontos para quê? Para fazer até inclusive pesquisas fantásticas para mostrar que essa escuta, que essa relação, ela produz uma educação de ótima qualidade. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do Pode Tudo. Gostaria de agradecer a presença do professor Eu Lucas. obrigado pela sua disponibilidade. Gostaria também de agradecer a todos que estarem assistindo esse podcast. Esse episódio. Palma.